Vamos falar de SQL, principalmente de como aprender SQL. O pessoal do Tecnodicas me convidou para poder falar um pouquinho sobre SQL para você. Eu sou o Duane Espíndola, do Seu Mundo em Bits, e hoje eu quero falar para você sobre os 3 perfis de profissionais que o mercado procura quando a gente está falando de SQL. E é isso aí. Existem 3 tipos de pessoas que procuram aprender SQL e cada uma vai ter um contato diferente, vai aprender coisas diferentes, vai aplicar coisas diferentes e precisam então orientar os seus estudos para atingir esse resultado final que ela quer. Vamos, sem demora, cair quais são esses 3 perfis de profissionais que o mercado procura. O primeiro perfil é o perfil do DBA ou do AD, ou seja, o administrador de banco de dados ou administrador de dados. O que são? O que comem? Onde vivem essas pessoas? O que o mercado espera de um administrador de banco de dados? Bom, primeiro deixa eu falar que tipo de empresa procura esse profissional. As empresas de grande porte, as empresas que desenvolvem sistemas que são muito acionados, empresas então de desenvolvimento de sistema também contratam DBA. Por quê? Eles precisam de profissionais que sejam especialistas em bancos de dados e com foco na performance e na segurança desses dados. Se você já viu equipes de desenvolvimento que não têm DBA, onde tudo fica por conta de um programador, é porque esses sistemas não são sistemas grandes, não são sistemas com muita manutenção. Alguma coisa está acontecendo. Porque é natural de toda empresa que é muito demandada, cujo sistema é muito utilizado, tem muitas manutenções, ou criam vários sistemas, você tem alguém que é especializado em banco de dados e especializado nessa área, em criar o banco, em garantir que a estrutura de dados tenha melhor performance, em que os dados mais sigilosos estão criptografados, como eles vão ser acessados, técnicas de indexação, ou seja, uma pessoa que vai ficar responsável, falar, eu sou o dono desse banco, eu que crio, eu que mexo, eu que garanto que ele vai sempre trabalhar com alta performance e que tudo ali dentro está seguro. Um dado apagado pode ser recuperado, eu faço backup. Esse profissional, ele pode não entender muito da regra de negócio, ele pode não saber fazer análises complexas de dados, mas ele é capaz de manter um banco de dados funcionando muito bem. Então, se você se identifica com esse tipo de profissional, eu quero ser um administrador de banco de dados, eu quero criar as tabelas, então você vai ter que focar em aprender formas normais, técnicas de indexação, como é que funciona a arquitetura daquele banco de dados que você vai trabalhar e várias outras técnicas avançadas de performance e segurança. De qual banco de dados? Eu vou fazer de SQL Server, Oracle, Sybase, o que eu preciso aprender? Bom, é só olhar a empresa que você está trabalhando ou que você quer trabalhar, qual é a tecnologia que eles usam e você aprende essa tecnologia. Ah, mas eu ainda estou aprendendo, ainda não sou empregado de nenhum, estou procurando. Então qual que é o que dá a maior chance de trabalho? Então você esquece isso, não é relevante para você aprender uma específica. Escolhe qualquer uma, de preferência uma gratuita para você não gastar aprendendo e aprende. Porque tudo que você aprender de técnicas de indexação, criptografia, performance de uma tecnologia, de SQL Server, de Oracle, Sybase, PostgreSQL, MySQL, você vai conseguir usar em outros bancos de dados também, caso seja necessário essa adaptação, né? A sua curva de aprendizado vai ser curta, certo? E que tipo de curso você procura? Bom, você vai procurar cursos, então, que passam pelas 4 formas normais. 4 formas normais? Nem sei mais quantas formas normais são. Por técnicas de manipulação dos dados, que vai te explicar como funcionam determinadas ferramentas. Tipo, esse banco de dados Postgre usa indexação com várias páginas, ou de uma página só. O SQL Server utiliza de várias páginas. Para você conseguir melhor performance, você pode criar triggers que façam isso, que façam aquilo, views consomem tanto. Então, se o seu curso focar nesse tipo de coisa, você vai sair, então, um ótimo DBA. Perfil número 2, programadores. Meu amigo, ser programador não é só código, não é só aprender a fazer programas. Porque um sistema sem relatórios não serve para muita coisa, vamos ser sinceros. Então, eu falo assim, muito que o programador, inicialmente, não precisaria saber muito da arquitetura do banco de dados. Tá?
E isso vai ocorrer de equipe para equipe. Existem casos em que o programador também tem que ser um pouco DBA, ele tem que criar estrutura, ele tem que entregar pronto. Mas no mundo ideal, você pega um projeto e fala, bom, esses são os clientes, esses são os pedidos, esses são os produtos, esses são os dados de cada entidade dessas, o DBA se vira em como armazenar, cria para você views, programador, e você, programador, simplesmente acessa essas views, envia dados para essas views e recupera dados dessas views, e pronto. Você não precisa saber como aquilo está armazenado. Faz mal se você aprender? Não faz mal. Mas não é o seu foco. Então, quando você faz um curso de programação, geralmente nesse curso você já aprende como fazer um select, um insert, um delete, né? Um update nos dados, e isso normalmente é o suficiente para você entrar. E se depois, na equipe que você estiver trabalhando, for realmente necessário você se aprofundar mais em conhecimentos de banco de dados, você pode deixar isso para um segundo momento. Então, se você quer ser programador, você não precisa de cursos que te ensinem todas as coisas relacionadas a banco de dados. Você vai focar na programação e vai aprender uma outra coisa, como por exemplo as formas normais, para que você de repente faça queries puxando dado de várias tabelas e entender o porquê que esses dados estão vindo de várias tabelas. Uma outra coisa que você pode se aprofundar, eu aconselho você se aprofundar, não necessariamente no início da sua carreira de programador, mas em análise de dados. Por quê? Porque você vai ter que fazer um monte de relatórios. E os sistemas geralmente emitem relatórios muito simples. Listagem de clientes, listagem de pedidos, listagem de produtos. Listagens simples. E esses relatórios são essenciais para o dia a dia de qualquer empresa, mas quando você aprender a antecipar os problemas que o negócio vai enfrentar, quais são as análises que eles têm que fazer, e conseguir que o seu sistema emita esses relatórios, o seu sistema vai ganhar em valor, você vai ser um programador melhor por causa disso. Em boa parte das vezes, quando o pessoal de negócio precisa de relatórios que o seu sistema não entrega, eles vão fazer um pedido formal de dados, desse cruzamento de dados, e ou vai ser o programador ou vai ser o DBA que vai responder. Muito provavelmente é o programador quem vai ter que gerar esse relatório. Então também não custa nada você aprender a fazer um pouco de análise de dados para gerar relatórios melhores dentro do seu programa. O terceiro tipo de profissional procurado pelo mercado é o analista de dados. Enquanto os dois primeiros perfis, o de DBA e o de programador, eles são perfis que necessariamente têm um viés tecnológico, o analista de dados ele não precisa ter esse viés tecnológico. Na verdade, os melhores analistas de dados não têm. Os melhores analistas de dados, eles são pessoas voltadas para o negócio. São pessoas que entendem o que faz aquela empresa, aquele ramo, aquela equipe funcionar. E eles são capazes de produzir perguntas inteligentes, do tipo, será? Eu não quero saber qual é o produto que mais vendeu. Eu quero saber se quem comprou determinado produto teve o maior índice de satisfação do que o outro. Estou cruzando informações da pesquisa de satisfação com os dados de compra. Eu quero saber se quem mora na região sul do país está mais propenso a pagar por determinado range de preço. Então eu posso saber da mente que no sul eu consigo cobrar por esse tipo de produto mais caro do que eu cobro no norte, ou o inverso. Então são perguntas que o sistema geralmente não responde de forma automática, porque os relatórios não vão ficar pensando, o cara que está programando, o programador não vai ficar pensando nesse tipo de relatório, mesmo porque geralmente são análises pontuais. E é aí que entra o analista de dados. O analista de dados está ali para fazer análises pontuais. O gerente precisa confirmar, ele teve uma ideia, ele quer confirmar com dados se aquela ideia dele é válida ou não, ou se aquela ação que ele tomou gerou o resultado que ele queria ou não, e o sistema, obviamente, não está pronto para responder aqueles dados, aquelas perguntas daquele jeito. Então entra o analista de dados, capaz de acessar esse banco de dados, buscar essa informação dos diversos lugares onde elas estão armazenadas, cruzar essa informação e entregar a informação para o gerente, respondendo então as perguntas. Sim, deu certo. Não, não deu certo. Um exemplo clássico aí de quando a gente estuda análise de dados, o Big Data, essas coisas, é o pessoal do Walmart que descobriu que
o produto mais vendido junto com fralda não era pomada. O produto mais vendido junto com fralda era cerveja. Aparentemente, os pais passavam na sexta-feira para comprar fraldas para os seus filhos e pensavam, putz, estou cansado desse meu filho, preciso comprar uma cerveja para aliviar um pouco. E comprava cerveja também. Então eles arrumaram as prateleiras de forma que as fraldas ficassem no fundo do corredor de cerveja e aí eles venderam mais cervejas. Hoje não é mais assim porque eles descobriram um jeito um pouco mais esperto de montar as lojas e vender ainda mais. Mas é isso. Então o cara que quer ser analista de dados, o que ele precisa estudar? Adianta ele pegar esses cursos que vão ficar batendo em cima de construção de banco de dados, de técnicas de indexação, ensinar o que é criptografia? Não vai resolver. Adianta você ficar focado em insert, delete, update? Também não, você não vai ter acesso ao banco para alterar os dados do banco. É o seu banco que você mesmo pode criar na sua máquina para trabalhar. Então, quem quer ser analista de dados vai pegar um curso ou material, tutoriais que ensinam a fazer seleções, que ensinam a cruzar informações entre as diversas tabelas, entre diversos bancos e gerar a informação que você precisa. Então, recapitulando, os 3 perfis de profissionais que o mercado procura: os administradores de bancos de dados, os programadores e os analistas de dados. Então, essas 3 pessoas têm que aprender SQL, mas aprendem coisas diferentes dentro do banco de dados, eles vão focar em aprender coisas diferentes porque eles vão ser demandados por coisas diferentes. E com isso, sabendo disso, agora você está pronto para começar e você pode, então, decidir qual profissional você quer ser, encontrar e escolher o material para estudar e ver se esse material entrega aquilo que o seu perfil realmente precisa aprender. Porque se ele entregar coisas demais, você vai estar desperdiçando seu tempo. Se ele entregar coisas diferentes daquilo que você precisa aprender, você vai estar desperdiçando seu tempo. Então procura material que seja focado em ensinar aquilo que você quer se tornar. E sempre modifique. E sempre modifique os exemplos que você estiver aprendendo. Porque não adianta você olhar o exemplo, vir cá, refazer ele igualzinho, dar o play, tudo funcionar ótimo. Porque quando você for para o mercado de trabalho, nada vai ser igualzinho. Então é interessante que você faça propostas na sua cabeça do tipo, bom, ele ensinou a fazer isso, mas e se alterar esse dado? Será que isso vai funcionar da mesma maneira? Será que o resultado vai ficar igual ao que eu estou pretendendo? E conforme você for descobrindo que você acertou, você, poxa, bacana, comemora, e conforme você for descobrindo que o seu raciocínio estava errado, você vai nos fóruns e faz a pergunta, cara, eu estava estudando isso aqui, eu queria esse resultado, testei dessa maneira e não chegou o resultado que eu queria. Esse tipo de pensamento, esse tipo de teste, esse tipo de crítica vai ser essencial para você realmente dominar aquilo que você está aprendendo e começar a evoluir os seus estudos e a realmente dominar e virar um excelente profissional com vagas garantidas no mercado. Eu espero ter contribuído aí um pouquinho para clarear então o seu caminho nesses estudos. Bons estudos, boa sorte, muito sucesso para você e até mais!